Glória a Deus. Irmãos, no dia a dia da nossa vida, e todos que aqui estão presentes, têm tido essa experiência com Jesus Cristo, pela sua palavra, e nós vamos aprendendo sempre situações da vida enfrentada na terra, e Deus vai nos orientando, trazendo grandes exemplos dos nossos irmãos do passado, que dormem, não é? E em breve vamos estar todos juntos, e a gente vai ganhando essas experiências para também superar, não é? E vencer todo o mal da terra. Foi o que aconteceu com os nossos irmãos. Hoje eles dormem em Cristo, porque eles foram perseverantes, não é? Diante das doutrinas que o Senhor o ensinou no seu dia a dia da vida. Mas, irmãos, quando a gente compartilha isso, a gente tem que lembrar de uma coisa, que na vida cotidiana, esse lado humano nosso, a nossa tendência sempre é de um relaxamento. Isso é natural na vida humana. Por isso que, quando Jesus assumiu o seu ministério, toda a palavra de Jesus era de ânimo, de forças, para que eles pudessem buscar se envolverem naquilo que ele o ensinava. Hoje nós aprendemos com Jesus, pelo seu Espírito, pela sua palavra, para como os novos discípulos que somos também, não é, pôr na prática aquilo que o nosso Mestre vai nos ensinando cada momento da nossa vida. E a oração, como até ouvimos nessa mensagem desse cântico, é uma oração modelo que Jesus Cristo deixou no Evangelho, para que a gente possa aprender como orar, não é? Pai nosso que estás nos céus. E assim Jesus vai falando como devemos ter uma direção na oração. E a gente vai aprendendo, entendendo melhor, veja quando a oração é iniciada, porque é no Pai que estás nos céus que a gente busca. Pai nosso que estás nos céus, glorioso, santificado, louvado e engrandecido e exaltado, seja sempre e somente o teu santo, eterno e todo-poderoso nome. Essa é a primeira direção da oração que nós tomamos, porque nós nos referimos a Deus, ao nosso Pai que está nos céus. Em nós está o Deus Espírito Santo, que é esse que nos capacita, que nos orienta, para a gente ter essa familiaridade, essa intimidade e essa ligação com Deus. Quando nós oramos, nós estamos ligados numa comunicação perfeita com o Senhor, nós estamos falando com Deus. E isso é importante, a gente aprender de que forma, de que maneira e como a oração tem poder. E essa oração, irmãos queridos, quando buscamos no Senhor, ela é atendida como nós temos aprendido diariamente, né, na nossa vida cristã, quando nós usamos de sinceridade. Deus colocou no coração do profeta Jeremias, quando o profeta Jeremias, no Números 29, 13, se não me falha a memória, quando está escrito assim, alguém vai lembrar, buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o vosso coração. 29, 13, né? Jeremias 29, 13. Então, veja bem que é para a gente atentar, buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o vosso coração. O que a gente quer entender? Que Deus exige que a gente seja sincero. Vocês acreditam que vocês podem encontrar alguém, até com nome de cristão, que muitas das vezes ora coisas que não é pertinente e que Deus não vai atender. Situações que se colocam diante de Deus que, na verdade, não é sincero, não é real. As situações que muitos, às vezes, aplicam, não é? Eu até entendo, irmãos, da minha parte, como querendo até enganar a Deus ou até barganhar alguma coisa com Deus. Nós vamos ver um pouco dentro desse bate-papo e desse diálogo desses três amigos de Jó com ele, e o que Deus vai falando pela sua palavra,
em relação a esse comportamento de oração, não é? E outras coisas que a gente pode compartilhar é que Deus deixa claro para nós, veja bem o quanto a gente tem que atentar para se esforçar, que Ele diz, clame que eu responda. Ele garante a resposta. Então, nós temos um papel que é necessário se fazer, cada um de nós, como discípulos, clamar a Deus, porque Ele garante responder. Jesus deixa claro também, lá em Mateus capítulo 7, do verso 7 e 8, que há uma necessidade de pedir. Ele diz, pedi e dá-se-vos-ás, buscais e encontrareis, batei e abri-se-vos-ás, pois aquele que pede recebe, aquele que busca encontra e aquele que bate se abre. Então vai nos despertar, irmãos, que há uma necessidade de uma atitude com sinceridade a Deus, de pedir, de buscar e de bater. Então a gente vai entendendo que não é esperar sentado no banco da igreja, ou em casa, no nosso sofá-cama, como se chamava antigamente, né? Mudou até o nome desse lugar que a gente senta, né? Não é mais sofá-cama, era na época nossa. Ficar ali sentado esperando cair do céu, não vai. E a gente vai entendendo também que esse pedir, esse buscar, esse bater, esse clamar, vai nos levar a declarar a Deus que nós confiamos nele. Por isso que nós clamamos, por isso que nós pedimos, por isso que nós buscamos, por isso que nós batemos. E Deus quer ver essa atitude de fé de cada um de nós. Então, é necessário a gente se esforçar. Muitas das vezes, irmãos, chamando a atenção nossa, nós queremos trazer justificativas. Serviço de casa, serviço no trabalho, no dia a dia, e até momentos de lazer. Deus ainda diz assim, Deus sabe de todas as coisas, não é? Se alguém me fala isso, eu vou dizer, e sabe de verdade, porque a prioridade é Deus. A gente pode lembrar do que pregamos aqui há uns 15 dias, numa quarta, sobre Marta e Maria, não é? Onde o Senhor deixa bem claro que Maria escolheu a melhor parte, para ouvir Ele, dar prioridade a Ele, não é aprender dEle, porque Jesus não estaria ali todo dia e toda hora, não poderia perder aquela oportunidade. Marta, uma mulher generosa, uma mulher acolhedora, acolheu Jesus, aceitou Jesus vir, mas queria priorizar mais o serviço da casa do que ouvir de Jesus, não é? E Jesus chama a atenção de Marta, como elogia Maria, que escolheu a melhor parte. Ele também fala de Marta, que procurou mais a coisa terrena do que a espiritual, da qual seria para auxílio até da coisa terrena que ela necessitaria fazer. Então a gente não pode deixar as coisas terrenas nos sufocar. E dá para a gente entender muito bem, irmãos. Quando a gente busca o Senhor dentro de algumas situações que a gente vai fazer no nosso trabalho, a gente vai ter a direção sobrenatural. Uma coisa que você não vê, você vai ter uma visão espiritual que Deus vai lhe dar, porque você buscou primeiro a Ele. Você priorizou. Então, aquilo lá da frente que você não sabe, não vê, Deus vai lhe revelar no seu coração, porque só Ele enxerga lá na frente. Então, tudo isso são vantagens que a gente pode entender, que adquirimos na busca, não é, da oração. A gente vê muitos casos pelas Escrituras Sagradas de grandes vitórias de oração, não é, de busca pela oração. E oração, Deus opera um milagre através da oração, como falamos em princípio. Eu tenho certeza que todos que estão aqui presentes, não é, têm essa experiência de Deus operar milagres pelo poder da oração. Eu tenho muitos, como vocês devem terem muitos, não é, assuntos para compartilhar de milagres de oração, como Deus faz, como Deus opera através da oração. E se nós vamos nos despertando a isso, então há uma necessidade de você se esforçar. Não é fácil realmente. A vida humana, esse labutar diário, quer dizer, tenta trazer exaustão a nós, na nossa vida física, e justamente isso que o nosso adversário procura nos nossos ouvidos,
nos tentar confundir para que a gente creia que está tudo bem porque você está cansado. Eu tenho tantos resultados sobre isso, de cansaço físico. Eu viajava muito, não é, diariamente, tinha meus compromissos com a igreja e eu orava. E quando eu chegava nos lugares, até no próprio seminário, quando eu estudei, aquele cansaço, pedia a Deus ajuda, que Ele tirasse aquele cansaço do corpo, que Ele não me deixasse eu ter sono. E Deus fazia, Deus me ouvia e Deus respondia. Eu assistia às aulas, eu ia para os cultos, para as programações da igreja e não dormia. Ficava atento, compartilhava com aquilo que fosse necessário. Então, para nós nos atentarmos a isso, que oração tem poder e Deus responde. Abra suas Bíblias em Jó, no capítulo 4, e faremos a leitura de 6 versos primeiros. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: se intentar alguém falar-te, enfadar-te-ás, quem, todavia, poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado os que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Porventura, não é o teu temor de Deus aquilo que confias, e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Irmãos, a gente pode entender logo de imediato que Elifaz estava chamando a atenção de Jó, repreendendo Jó. Veja que esse diálogo que ele tem com Jó, ele já vai mostrando algumas coisas que Jó orava pelos outros, como Jó orava pelos seus próprios filhos. E na hora dos seus problemas, quando ele vendo Jó numa situação difícil, de enfermidade, de problemas na família, ele vai chamando a atenção de Jó, como quem Jó tivesse em pecado, como que Jó tivesse se afastando de Deus, não é? E a gente vai prestando bem atenção do quanto Jó venceu, e venceu por essa sua vida, de uma devocional perfeita de oração e de intimidade com Deus, apesar que Jó teve muitas dificuldades de relacionamento com Deus. Jó passou por algumas dificuldades. Então, meus queridos, a bênção de Deus em respostas da oração. A gente sabe, irmão, nesse verso 1, esse verso inicia um diálogo de 3 fases, não é? Entre esses amigos de Jó. E cada um deles, irmãos, estava proferindo discursos em relação a Jó, e Jó responde, na sua primeira fase, a cada amigo dele que estava se expressando em relação a ele, a sua posição. Embora Jó, não é, tinha falhos em algumas situações, cada um desses seus amigos pressionava Jó a buscar a Deus, a fim de obter prosperidade. Novamente, porque Jó era um homem próspero, e ele viu Jó e perdendo situações e outras, bem nesse verso 4, no verso 1 do capítulo 4, deixa a gente bem atento ao que esses amigos de Jó queriam. E Deus, irmãos, Ele é fiel e traz benefício para a vida de cada um daqueles que oram, daqueles que buscam, daqueles que confiam. E nós precisamos, como uma igreja ligada ao Espírito Santo, não é? Reconhecer que a oração precisa ser feita com o objetivo de conhecer a Deus. A gente, quando ora, quando busca, a gente vai buscando conhecer mais a Deus diante das suas respostas, até antes mesmo de receber de Deus as bênçãos que Deus envia. A gente vai buscando, se preocupando cada dia nesse compromisso de querer conhecer mais a Deus. Porque quando nós conhecemos mais a Deus, principalmente, são algumas situações que eu sempre compartilho aqui na igreja,
conhecer os atributos que é dado a Deus, tanto atributos naturais como morais. Quando a gente conhece bem esses atributos que é dado a Deus, a nossa fé ela cresce muito. A nossa confiança em Deus, cada dia mais, ela vai se firmando, vai crescendo. Sabendo, vou falar um atributo que é dado a Deus, quando se fala que Deus é eterno. Então, um Deus que a gente sabe que é maravilhoso, que é infalível, que é rico em nos abençoar, que tem misericórdia de nós, e Ele é eterno, isso traz para nós vigor de buscar cada dia mais, sabendo que esse Deus nunca vai deixar de existir. E uma outra coisa, outro atributo também que é natural dado a Deus, que também a gente compartilha muito, é sobre a sua onipresença. Quer dizer, você fica seguro e tranquilo que onde você está, você sabe que Deus está. E eu até me lembro muito disso, e já compartilhei algumas vezes aqui com a igreja, que a onipresença de Deus nos ajuda a não pecar. Porque a gente pode estar distante da igreja, do pastor da igreja, dos irmãos da igreja, mas Deus está ali presente. Então, uma situação que o nosso adversário tente levar nós ao pecado, a onipresença de Deus, a gente sabendo e conhecendo isso, a gente não comete o pecado. Outra situação também importante da gente compartilhar é sobre outro atributo que é dado a ele de onisciência. Quer dizer, por mais que alguém fale, diga, difame, acuse alguém, um crente, ele está tranquilo porque Deus sonda o coração, é onisciente. Deus sabe a verdade do nosso coração. Então a gente fica tranquilo, traz suavidade para a vida cristã e você mantém seguro e você consegue vencer até o aborrecimento. Porque você sabe que Deus lhe conhece. Você sabe que Deus está lhe vendo. E isso é muito importante. Aí falando em alguns atributos morais de Deus, o amor de Deus. Incomparável, não é? Isso tudo para a gente ter essa ligação, essa intimidade de oração com Deus. Esse atributo moral que é dado a Deus, o amor, declarado, quando na sua atitude de entregar o seu filho, ou melhor, deixar a sua glória, vir como homem, nascendo de uma mulher, concebida pelo Espírito, para nos trazer vida. Morrer ali, passar todo aquele sofrimento como ser humano, não é? Mesmo sendo Deus, mas humano, Jesus, o Filho. E você lembrar que esse amor foi tremendo, que se você olhar hoje para a humanidade, eu não acho fácil se encontrar alguém que entregue a vida por você. Aí a gente lembra que Jesus fez isso por nós. Tudo isso faz com que a gente seja mais íntimo com Deus, tenha uma intimidade maior. A gente vai lembrando todo esse amor, toda essa dedicação de Deus. E uma outra coisa, a misericórdia. Estávamos perdidos, disse Paulo à igreja dos Romanos, no capítulo 3, verso 23. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Estávamos já mortos, condenados. E o amor de Deus, a misericórdia, a compaixão de Deus por nós, nos trouxe de volta à vida, pela nossa reconciliação, do nosso arrependimento pelo nosso pecado. Tudo isso faz com que a gente lembre muito de uma necessidade maior de estarmos ligados através da oração. Deus está pronto para nos atender. Deus não se cansa de nos ouvir. As respostas de Deus são positivas. As respostas de Deus são perfeitas. Por mais que em alguns momentos Deus nos responda para corrigir. Mas a gente sabe que aquela correção é para a vitória. E nós precisamos clamar. Nós precisamos buscar no Senhor. Pedindo correção, pedindo orientação, renovação, restauração. Quando eu me converti, e até hoje, se necessário for, algumas situações adversas que eu possa estar enfrentando, encontrando dificuldade para sair, tem que priorizar na oração. Tem que pedir a Deus em toda a sua oração, em primeiro lugar, aquela situação que você quer se livrar, que você quer vencer, porque Deus vai atender a sua oração.
Deus, Ele vai lhe dar essa vitória, meus queridos, amados irmãos. Precisamos, irmãos queridos, amados, como esses escolhidos de Deus, confiar em Deus. E a confiança está na busca, no envolvimento pela oração. Deus trouxe essa oração, como voltamos a falar, a essa oração modelo, de como nós nos direcionarmos a Deus, para que a gente alcance a vitória diante dos problemas que enfrentamos na terra que nós estamos. É preciso compreendermos, irmãos, o capítulo 4 começa com os 3 ciclos principais, ou 3 fases principais do diálogo de Jó, com esses 3 homens, não é? Que se diziam amigo de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. Eram os 3 amigos de Jó. Vejam, irmãos, quanto precisamos buscar a Deus em oração. Confiar em Deus, acreditar. E o que ele faz com Jó é exortar a Jó a buscar a Deus através da oração. No capítulo 5, verso 1, ele diz assim, ó, ele exorta Jó, clama agora, haverá alguém que te atenda? E para qual os santos anjos te virarás? Deixa eu virar a folha aqui da Bíblia, viu? E o verso 2 diz, porque a ira do louco o destrói e o zelo do tolo mata. Ele orientando, exortando a Jó a orar ao Senhor, meus queridos, amados irmãos. E a gente pode olhar pelo lado que nós queremos entender, da necessidade de orar. Então, por que nós devemos orar? Somos, irmãos, se quisermos ou não, totalmente dependentes de Deus, de ter momentos de uma conversa franca e sincera com Deus. A gente tem que entender isso, que a gente queira ou não, que a gente é dependente de Deus, a gente precisa da ajuda de Deus, do socorro de Deus. E o que mais podemos ver nos saltérios, aqui escrito nas Escrituras, são os salmistas orando e orientando, não é? Como se deve orar, como eles oravam. Eu aprendo muito com os salmistas, aprendi muito com aquela oração tremenda, quando Salomão foi chamado por Deus para assumir o ministério da construção do templo. Davi ora pelo seu filho. Davi faz uma oração tremenda por Salomão, na grande responsabilidade e compromisso que Salomão ia ter com o Senhor. Então, meus queridos irmãos amados, o conceito teológico no verso 7, não é desse capítulo 4, diz que os justos não perecerão e que os ímpios serão castigados. Então, irmãos, é certo no ponto de vista da eternidade que nós precisamos buscar e clamar a Deus para que a gente se livre do mal. Olha o verso 7, o que diz em Gálatas 6, verso 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Então, amado, todas as coisas pertencem a Deus e Ele pode nos dar a vitória através da oração. Só Deus pode nos dar essa vitória. É inconfundível. E onde o mundo tenta enganar, o mundo maligno, tentando confundir as pessoas, tentando levar as pessoas a serem enganadas, impedindo que as pessoas orem, que clamem a Deus, porque quem bem conhece Deus é o nosso adversário, o grande inimigo de Deus. E ele sabe quando se clama, Deus responde. Ele sabe quando ora, Deus honra a oração. Então nós temos que buscar, nós temos que nos esforçarmos, irmãos. Esses conselhos que podemos ver, como ele faz, exorta a Jó, que busque a Deus, que ore a Deus, que clame a Deus. Provado mais do que nunca, que a oração tem poder. Jó estava num momento difícil, e ele exorta. Não há situação na vida do homem hoje, do crente em Jesus Cristo, daquele que crê em Jesus Cristo,
que não possa ser solucionada. Mas há uma necessidade de uma atitude de fé. Há uma compreensão de cada um de nós que temos que buscar. Não é esperar, Deus sabe do que eu estou passando. Isso vai se acabar. Não. Deus quer terminar aquele problema. Deus quer lhe dar a vitória, mas Ele está esperando você buscar, você pedir, você clamar. Não foi assim que Jesus ensinou? Peça que eu dou. Me busque que você vai me encontrar. Ou então bata lá na porta dos céus, na oração que eu vou abrir. É o que a gente vai refletindo, que temos que valorizar essa doutrina da oração. E entender que precisamos sim de orar. Por que a igreja do Senhor até hoje está de pé? Por causa das orações dos fiéis. Porque o mundo tenta destruir a igreja de Cristo. E nós precisamos orar, meus queridos irmãos amados. Irmãos, as fraquezas e derrotas espirituais na vida dos crentes, elas têm evidentemente respostas. Vejam o que diz o texto bíblico. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Quer dizer, muitas coisas que, às vezes, algum servo do Senhor pede, ora, e quando tem as respostas, recebe, ao invés de continuar adorando e louvando a Deus, vai usar para outros fins, que contraria a vontade de Deus. Quer dizer, não tem essa direção perfeita desse amor e dessa comunhão com Deus pela oração, e quando pede, pede mal. É o que a gente pode entender que acontece na vida de muita gente. Então, irmãos queridos, nós precisamos pedir para alcançarmos o que a gente deseja. Muitas das vezes, irmãos, a gente não alcança alguma coisa porque não pede. Você pode encontrar algum cristão e dizer, não peça toda hora, não ore toda hora, porque Deus vai ficar enjoado, vai ficar cansado. Isso é mentira do diabo. Deus quer que a gente ore e clame todo dia, toda hora, todo momento. Se fosse assim, eu estava ruim com Deus, porque eu oro todos os momentos, onde quer que eu esteja. Até mesmo aqui na igreja. Já estamos orando, temos um momento da oração, mas eu estou ali em silêncio, orando em espírito com Deus. E eu sou feliz, porque Deus me coloca esse desejo dentro do meu coração. E precisa estar no coração de todos os cristãos, porque Deus quer atender. Eu já ouvi de algum crente, não daqui, que não orasse pelas madrugadas, porque Deus não ia nos atender. Ele já estava cansado do dia todo, a gente ainda ia orar de madrugada. Eu já ouvi isso. Foi alguém que me contou, não. Então veja como tem muita gente sem experiência, mal ensinado. O que mais que Deus quer que a gente ore 24 horas, vira madrugada, orando, porque os cultos de vigília, porque Jesus fazia vigília. Então a gente tem que entender, irmãos, e procurarmos com sabedoria buscar a face de Deus pela oração. Irmãos, acontece que muitas das vezes a gente anda na contramão daquilo que pensamos e vemos, e o desejo maior daquele que ora é receber a bênção do Senhor e ver a solução daquilo que buscamos e pedimos. Isso é natural. O que a gente quer, às vezes, pode Deus, e Deus diz, peça que eu vou responder. Então, a gente tem que ter esse desejo, tem que colocar nas mãos de Deus, tem que orar, seja qual for o momento. Essa oração vai dizer a Deus que você quer as respostas dEle, que você quer um milagre que aconteça na sua vida. Uma outra coisa de outro atributo dado a Deus, moral, em relação ao que eu terminei de falar, que você quer que Deus lhe abençoe, porque Deus é santo e Ele é cumpridor da sua palavra, Ele não mente, Ele é puro. Então você ora garantido, certo que Deus vai lhe responder. Agora o momento vai ser a hora dEle, porque Ele quer que você veja que Ele está a seu favor. Ou você vai entender que Ele quer que você se corrija de alguma situação.
para que Ele possa lhe responder. São coisas minuciosas que a gente precisa, buscando pelo Espírito, para entender as situações dessa busca e desse envolvimento de nós para com Deus, para que sejamos atendidos e termos a paciência e o momento certo da vontade de Deus, não desesperar, não murmurar, não ter dúvidas se Deus lhe ouviu ou não. Se Deus é onipresente e onisciente, Ele lhe ouviu. Agora espera, aguarda, porque Ele vai lhe responder. Ele é fiel à sua palavra e nós devemos confiar. Então, irmãos, conhecendo os nossos benefícios, é o conhecer ao Deus eterno, porque aí saberemos que seremos beneficiados. Não podemos, irmãos amados, querer conhecer a Deus como pensamos conhecer. É a mesma situação quando você compartilha com alguém do Evangelho, e alguém quer Deus da forma que Ele quer ter. Nós precisamos ter Deus da forma que Ele quer que nós tenhamos Ele, que é obediência, santidade, amor, alegria, prazer de estar com Ele todo momento, que é na obediência a Deus. Então nós temos que entender isso. O conhecer ao Deus eterno é não querer conhecer como nós pensamos em querer conhecer. Nós precisamos pedir a Deus disposição para orar, não é? Coragem para orarmos dentro da vontade de Deus. Ter aquele prazer de orar, ter uma comunhão. A gente não pode orar oração de emergência. A gente tem algo para fazer e vai orar ao Senhor: Senhor, me abençoe, faça isso por mim. Amém. A gente precisa ter aquela comunhão, aquele relacionamento com Deus. Mas até tem que ter os momentos especiais, ou até, vamos se dizer, uma emergência, mas a gente ter uma direção bem tranquila, bem suave, de conversar com Deus em uma oração mais curta, não é? Dentro da situação e do momento que a gente possa estar passando, porque também nós temos aquele momento de uma oração mais prolongada, porque a gente ora por mais situações, por mais pessoas, por mais momentos que vamos estar vivendo. Tudo isso são direções que a gente vai aprendendo, para que Deus ouça, para que a gente ore na vontade dEle e a gente possa alcançar, não é, as respostas de Deus da qual nós desejamos. E Deus tem prazer de nos responder, de nos atender. Então, o conhecer esse Deus eterno vai nos levar a isso. Então, irmãos, existem coisas que as pessoas sabem de nós, mas existem coisas que somente aqueles que desfrutam de intimidade que podem conhecer. Quer dizer, nem todo mundo conhece alguma situação sua, mas aqueles, né, irmão Portilho, que tem um relacionamento, eu estou falando isso que eu contei um assunto para ela hoje, não é? Que tem assuntos que você não compartilha com todo mundo, não por desconfiança, mas por uma falta de maturidade dentro daquele assunto, que nem todos têm maturidade para algumas situações. Claro que não fazendo acepção, mas isso é uma sabedoria, porque muitas das vezes, se você compartilhar algo com alguém que ainda não tem uma maturidade em relação àquele assunto, pode ser distorcido, não é? Pode trazer, em vez de ajuda, problemas. Então, tudo isso a gente vai entendendo. A mesma coisa com Deus. A gente precisa ter essa intimidade com Deus, porque nós conhecemos Deus, quem é Deus. Então, nós precisamos ter esse conhecimento de Deus, para que a gente possa se abrir, saber quem Deus é, a gente se derramar. Eu me lembro muito quando Jesus disse que nós temos que ter um momento, que vamos lá para os nossos aposentos, nossos quartos, ficamos a sós com Deus, porque ali a gente se derrama, ali a gente abre todo o nosso jogo com Jesus, porque Ele já conhece. E nós conhecemos como Deus vai nos ouvir, vai nos responder. Então, são coisas importantes da gente vai entendendo na nossa oração, como uma espiritualidade elevada. Alguns colocam Jó nesse patamar bem elevado de espiritualidade, não é?
Mas veja no verso 1 do primeiro capítulo de Jó que está escrito: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Veja, irmãos queridos e amados, Jó orava pelos seus filhos, temendo de algum que eles pecassem contra o Senhor. Quando Deus estava me colocando no coração, a gente fazendo uma refutação diante daquilo que a gente estava lendo, irmãos, eu fiquei lembrando para conversar com vocês. Será que nós temos orado justamente tanto pela nossa Jerusalém, a nossa família, o nosso casamento, a esposa, o esposo, os filhos, vendo esse exemplo de Jó? Será que nós temos feito isso? Se a gente não faz, vamos despertar a fazer. É importante, veja que Jó tinha esse zelo, porque ele temia que os filhos tivessem cometido algum pecado, naqueles banquetes que eles faziam, naqueles momentos de festa que eles celebravam. Jó se preocupava com isso, e ele orava pelos filhos. A gente sabe que hoje, com esses dias muito difíceis, a família é um alvo maior do nosso adversário. E nós mesmos, filhos, pais, marido, esposa, devemos orar pela família. Não importa se eu tenho alguém da minha família que ainda não se converteu, ou que é convertido, mas que não tem um bom testemunho, mas que a gente ore, que a gente ajude, que a gente peça perdão. Irmãos, creia, tem situações que às vezes a gente não confessa muito, mas chegou no meu coração, agora eu vou confessar. Eu oro muito pedindo perdão pelos pecados de todos os irmãos em Cristo Jesus aqui da igreja. Eu não sei se nenhum pecou, nem estou dizendo que alguém pecou. Mas eu peço a Deus perdão pelos pecados daqueles nossos irmãos que pecaram, que por um acaso ou outro falharam diante de Deus. Eu peço perdão. Agora vocês imaginem, quanto mais pela minha própria família sanguínea. Eu oro especificamente pelos filhos, eu oro pelos genros, eu oro pela nora, eu oro pelos netos, eu oro pela minha mãe. Estou vendo cada dia mais minha mãe se evoluindo no quadro de restauração. E sei que é oração. Sei que é oração. Não tenho dúvida. Então nós não podemos perder esse tempo. Jó é esse exemplo. Jó orava. Irmãos, mesmo Jó passando por grandes problemas, que foi trágico, né? Situações de Jó, tribulações, Jó não pecou. Mas a impressão dos amigos, porque Jó entrou em algumas situações difíceis, como essas tragédias, entendia que ele tinha pecado. E chamou a atenção de Jó, tanto no capítulo 5, vê logo no primeiro, ele faz, exortando a Jó a buscar a Deus. A gente não pode fazer pré-julgamento, mas como eu disse para vocês, eu peço a Deus que Ele perdoe os pecados dos nossos irmãos que pecaram. Não estou dizendo que ninguém pecou, mas se existir alguém que pecou, que Deus perdoe. E que os irmãos orem por mim também. Ah, se o pastor pecou, Senhor, perdoe. Eu estou na luta para não pecar. Não vivo no pecado, não quero pecar, mas sou sujeito. Mas se os irmãos orarem, Senhor, se o pastor pecou, perdoe, eu vou ficar grato. Não é? Vou ficar agradecido. Então nós temos que fazer isso pela nossa família, pela família em Cristo. Nós temos que orar para que Deus abençoe o caso de Jó. Jó não sabia que os filhos tinham pecado, mas ele orava porque se os filhos tivessem pecado, Deus perdoaria. Então isso é muito importante, meus queridos amados irmãos. Veja, no capítulo 1, verso 22, mesmo Jó passando por esses problemas. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Mas seus amigos estavam querendo crer que Jó tinha pecado. Então, meus amados, contrariou todas as expectativas deles, né? Jó não conhecia a Deus como nós pensamos.
não é? Jó tinha conhecimento de familiaridade com Deus, não de uma intimidade maior, mas ele disse assim: eu te conhecia de ouvir falar. Vê que Jó antes não tinha essa intimidade. Ele conhecia Deus, como diz o texto, conhecia de ouvir falar. Então, irmãos, nós precisamos pedir a Deus renovo, avivamento, revestimento da nossa vida espiritual. A gente precisa fazer isso. A gente tem que lembrar que nós somos fracos. Não existe supercrente. Existe crente obediente e temente a Deus. Veja o que Deus fala sobre Jó. Mas veja o que Jó disse: eu te conhecia de ouvir falar. Então nós precisamos entender que somos sujeitos, porque somos pecadores, hoje lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, todos aqueles que aceitaram Jesus. Mas nós ainda somos sujeitos enquanto estamos aqui. Então precisamos clamar a Deus e orar pela nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual, no dia a dia. Nós temos trabalho. Hoje eu enfrentei uma dificuldade na minha família, com a minha filha Viviane, de um rapaz lá no apartamento onde ele mora. Ele erradamente arrebentou a porta do apartamento dela. Não é? Rapaz, cabeça meio perturbada, e entrou no prédio errado, no apartamento errado, e arrebentou a porta. Quando ela chegou em casa, e graças a Deus que foi sem ela estar. Você já pensou se ela estivesse em casa? O susto que ela ia ter? Aí hoje de manhã cedo eu fui com o Valneide lá, conversamos uma coisa, eu vim embora, que eu tinha outras coisas para cumprir, e já estava Deus no controle já. E Valneide ficou com ela lá, organizando tudo, e graças a Deus, está tudo em ordem. Mas veja como, se a pessoa não tiver ligado a Deus, e de imediato vai partir para cima na direção humana, os problemas se causam mais graves. O que é que nós fizemos logo de imediato quando ouvimos? Orar. Buscar a direção de Deus, porque Deus vai logo lá na frente. Deus vai no coração. Deus repreende o diabo, desmancha a ação do diabo, que ele queira usar quem quer que seja. Quando a gente ora, Deus vai lá e diz: opa, cai fora daqui. Isso aqui é meu. Por quê? Já clamou, já pediu, já buscou. Não tem caso que não seja solucionado quando buscamos pela oração, em nome de Jesus Cristo. Então nós temos que ter essa compreensão. Então, irmãos queridos e amados, nós precisamos pedir a Deus renovo, um avivamento. Pedir a Deus revestida na nossa vida espiritual. O avivamento, irmãos, não vem por rituais. Não é? Muitas das vezes a gente vê situações, questões denominacionais, do entendimento deles, mas o juízo não é nosso. A questão do avivamento vem pela palavra de Deus, é ela que nos desperta, é ela que nos aviva, é ela que nos faz nos alegrar, é a palavra de Deus, porque ela tira a gente do erro, ela nos conforta, ela nos consola, ela nos guarda, ela nos fortalece e vai suprir aquilo necessário para o momento. Então o avivamento é a palavra de Deus. Não são rituais ditados pelos homens, mas aquilo que Deus vem pela sua palavra que traz renovo, não é? Traz alegria ao nosso coração. Então, irmãos, basta ter uma oração atendida, pois Deus pode ouvir e ouve a todos. Atende aquele que clamar, aquele que buscar. E Deus ouvia Jó. Deus fez uma prova tremenda, que eu não sei se nós hoje, como esses humanos, como Jó, suportaríamos tanta dor e tanta tragédia que ele passou. Será que nós suportaríamos? Acredito até que poderíamos. Vamos levar para o lado melhor, porque também oramos, também buscamos, também acreditamos na palavra de Deus. Acredito que a gente poderia suportar. Penso assim. Mas a fé de Jó é uma fé inigualável.
É uma fé que é exemplo para nós hoje, que não abriu mão, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu acredito que vocês têm essa experiência, como eu tive e tenho sempre, quando há algumas labutas e dificuldade, que você vai para o caminho da oração, você pode observar que há algo que tenta impedir de você não orar. Você tem que romper aquilo. Você vai orar, mas o inimigo ele não deixa de colocar algo que possa colar, que lhe impeça de você orar dentro de uma situação difícil que você enfrente. Eu já tive várias experiências disso, de entrar em alguma dificuldade, e eu querer ir orar e ficar aquele impasse. Eu não vou orar não. Mas o Espírito, quando você está ligado, rompe isso. Ele destrói aquilo que quer lhe impedir de você se aproximar de Deus pela oração. Isso é importante a gente ir tendo essa experiência, porque a gente faz com que o mal se destrua, a barreira seja destruída, quebrada, para a gente não deixar de orar, porque a oração tem poder, e a gente não pode deixar de orar. Então, irmãos, nas tragédias que Jó passou, nesse capítulo 1, do verso 13 ao 20, Jó sendo uma pessoa íntegra, veja bem o que nós terminamos de falar, e que buscava a Deus, ele não foi isento dos problemas, da tragédia que ele passou. Então, a gente tem que entender isso. O mundo que nós estamos, o que é que disse 1 João 5,19? Sabemos que o mundo jaz no maligno. A gente não sabe? Então, dificuldade e lutas vamos enfrentar. O caso hoje da minha filha. Por nós, desejaríamos que nada acontecesse, não é? Mas o exemplo de Jó, um homem íntegro, um homem justo, um homem fiel, um homem temente a Deus, mas passou por momentos terríveis. Agora dá para a gente entender esses momentos terríveis. Para nós, a história de Jó já fica mais fácil da gente entender. Tudo isso para mostrar o poder do Deus que Jó servia. Tudo isso para mostrar a fidelidade do Deus que Jó servia, que é o nosso Deus. Situações que a gente passa, glorifica o nome do nosso Deus eterno. Está vendo como é importante a gente aprender de Deus? Vai glorificar o nome do Senhor, das lutas que a gente enfrenta. Vamos lembrar da história do Egito? Quando a Escritura diz que Deus endureceu mais o coração de Faraó, para quê? Para mostrar o seu poder. Você já pensou aquela história que a gente vê o dia a dia, beco sem saída? Foi o que entrou o povo hebreu. Chegou na frente, estava um marzão lá, para onde é que eles iam? E lá vem Faraó se dizendo com um exército poderoso. E agora? Deus mostrou o seu poder, é o Deus que mostra o seu poder quando enfrentamos lutas e batalhas diárias nessa terra. Não temos que temer nada. A Bíblia diz que muitos ali ficaram com medo, só Moisés que cantava, adorava a Deus, na frente do Mar Vermelho. Deus disse: Moisés, levanta aí o seu cajado, que Deus deu poder a Moisés para que as águas se dividissem. E uma outra coisa que nunca podemos esquecer, que o inimigo não nos vence. É essa tranquilidade para a gente hoje, Miriam, do que nós estamos vivendo. Veio o problema, veio a luta, nós somos vencedores. Quando Deus fez seu povo passar por aquela terra seca, quando o último saiu, ele fechou, quando o inimigo já estava ali no meio. Quer dizer que Deus destrói a astúcia dos nossos inimigos. Deus destrói o mal que tenta vir contra nós. Gente, nós estamos aqui na presença de Jesus. É esse aprendizado, é essa direção que precisamos ter de oração, que Deus faz sim acontecer quando nós oramos. Então, meus queridos e meus amados irmãos, Deus usa da sua forma no seu método de ensino. Deus foi dando a Jó a condição, foi deixando a vida seguir no seu curso.
Deus não intervém de imediato, irmãos. Ele prova em nós o conhecimento a nós mesmos. Quanta situação Deus deixa a gente passar? E veja se nós não vamos conhecendo mais a Deus quando Deus começa a agir. Ele não vem de imediato, Ele vai deixando você ver, você entender a situação, que sabe que ali só um poder sobrenatural de um Deus santo, puro e fiel para lhe dar a vitória. Quanta situação você já pôde passar e ver isso? Meu Deus, aqui homem nenhum poderia fazer isso. Eu tenho compartilhado isso muito com Deus em relação à minha mãe. Eu digo, Senhor, eu sei que hospital nenhum, nem medicamento, nem médico pode restaurar ela. Agora o Senhor pode usar o hospital, pode usar o medicamento, pode usar o instrumento. Mas é o Senhor quem opera o milagre. Mas é o Senhor que dá a vitória. Eu tenho dito. E cada dia mais ela tem se levantado, ela tem se mexido, ela tem falado. E a gente sabe que é milagre mesmo. O que ela passou, só quem acompanha sabe que é milagre, que é resposta de oração. Mas tem uma coisa. Jó tinha um empecilho na vida dele, não tinha? Quem era? Quem? A sua própria esposa. Me perdoe a ausência de alguém dos meus, mas a gente já encontrou uns dois sem esperança. Sem esperança. E até falar, ela vai morrer qualquer dia. Eu olhar assim, engolir a umidade, sair e orar. Não dá nem vontade de lembrar isso. Irmãos, para encerrarmos, o nosso Deus permite as coisas acontecerem para no seu tempo certo, percebermos quem realmente somos e quem realmente é o nosso Deus e o quanto precisamos dele. Tem momentos da nossa vida que é isso. Deus permite para que a gente olhe para nós mesmos, ver o quanto somos pequenos. E dependemos desse Deus grande, todo-poderoso e infalível. Então, meus queridos, Deus fala quando quer falar, no seu tempo, quando Ele deseja. Deus falou com Jó, colocando ele no seu lugar. Deus mostra a Jó, meus queridos, a sua ignorância, que é a ignorância do homem, do ser humano. No capítulo 38, verso 1, está escrito assim de Jó: as suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Então, são coisas que a gente reflete vendo pela palavra, que a gente tem que se tranquilizar, a gente tem que olhar para os céus e ver que nós somos realmente pequeniníssimos e que temos uma dependência real de Deus, e que temos que buscar nele. Nós não podemos ter dúvida, não deixe barreiras impedir você orar, seja trabalho, seja família, seja casamento, seja o que for, ore! Seja o que for. A oração nos coloca na presença de Deus e nos dá a vitória. Amém? Então que Deus nos abençoe sempre e nos dê essa vitória, e nos ajude, e nos dê forças para orarmos e procurarmos buscar o Senhor todo o tempo, onde quer que venhamos estar pelo poder da oração. Amém? Que Deus continue nos abençoando, vamos orar e sairmos daqui felizes e nos esforçarmos, para pôr na prática a oração. A nossa irmã Jéssica Menezes vai fazer essa oração final. Vamos orar junto com ela? Em nome de Jesus, oremos. Amém, Senhor. Abençoe, sim, Deus, cada momento das nossas vidas. Agradecemos, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Amém. Precisamos, ó Deus.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja derramada sobre vós, sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre essa igreja viva e santa do Senhor Jesus Cristo que aqui está presente, sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo que está nos quatro cantos da face desta terra. Nós os abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo diz: amém. Glórias a Deus. Uma oração silenciosa. Por esta noite estamos dispensados.